Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Maravilha. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números. Números capítulo 20, verso de número 1. Estava brincando com a minha esposa e dizendo para ela: amor, eu sempre canto um louvor enquanto os irmãos procuram a palavra, mas hoje eu vou deixar para outra oportunidade. Que aí vem a Arielle e canta tão bonitinho, os irmãos ficam com a última memória do louvor, eu cantando, deixa para depois. Números capítulo 20, verso número 1. Parecia um playback, rapaz. Estão afiados, viu? Que é isso, Jesus? Glória a Deus. Queridos, essa é aquela pregação que vale a pena você anotar tópico a tópico. Eu já falei isso em outras oportunidades, mas quero reforçar. Eu queria que você adotasse um bom costume. De quê? Traga um papelzinho, um caderninho, um bloquinho de anotação e uma caneta para os cultos. Porque uma frase que Deus falou no seu coração, você tem que pegar e guardar ela. E a gente é ruim de guardar as coisas na cabeça. Na época das listas telefônicas, você tinha 790 números decorados na sua cabeça. Na época da ficha, do orelhão, você tinha que decorar, porque não tinha, ou era agenda. Você tinha que decorar tudo na sua cabeça. Hoje, eu só sei meu número, não sei mais de ninguém. E tem gente, se perguntar qual é o número do celular, também não vai saber não. Não é verdade? Tem gente que não lembra mais de número nenhum. Então, devido à facilidade da tecnologia, a gente perdeu a capacidade de guardar as coisas, de memorizar. Mas a palavra de Deus nós temos que memorizar e guardar no nosso coração. Por que me cobrem depois? Eu tenho que fazer uma pregação sobre como ouvir uma pregação. Porque a maneira como você ouve determina se a palavra vai frutificar ou não no seu coração. Às vezes você tem a boa vontade, você está aqui, está aberto, quer receber, mas por que não avança depois daqui? Você está aqui, Deus fala o seu coração, mas fica só aqui mesmo. E depois, e aí? Então eu tenho que fazer uma pregação, meu querido Pedro, sobre como ouvir uma pregação. Isso é baseado no sermão de Jesus, na parábola do semeador. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo, mas o que muda é o terreno. Então como é que eu transformo o meu coração num terreno aceitável, num terreno qualificável para a semente da palavra de Deus? E por que eu friso tanto? Por que eu peço aos irmãos que, às vezes os irmãos até quero já pedir perdão antecipado, mas comecei mais cedo para terminar na hora. Mas você está ligado, né? Por que eu peço aos irmãos que tenham uma paciênciazinha comigo? Não é porque eu seja pregador, mas na minha vida pessoal, tudo mudou depois que eu ouvi uma mensagem. Eu casei porque eu ouvi uma mensagem. Eu conquistei a minha casa porque eu ouvi uma mensagem. As coisas na minha vida mudaram, da água para o vinho. Porque eu ouvi uma pregação, ouvi uma mensagem, eu peguei aquele tchá. Guardei aquilo para a minha vida. Uma palavra muda tudo. Você está aqui num culto como esse, Deus fala uma palavra. Se você crê no seu coração, essa palavra se cumpre na sua vida. Então é muito importante que aquilo que está tocando no seu coração, que está ministrando no seu coração, você guarde, você escreva. Eu tenho promessa minha anotada em caderno. A galera, quando eu mudei de casa, da minha primeira casa eu tinha um cômodo que era uma biblioteca enorme. Na segunda, que a gente está agora, eu não tenho mais esse cômodo. Aí eu trouxe a minha biblioteca todinha lá da casa, para cá para o centro administrativo. E nessa biblioteca veio uns 15 cadernos. Daqueles bloquinhos de anotação sem pauta. Uns 15. Todos cheios. Coisa que Deus falou comigo, promessa, pedido de oração. Tem coisa na minha vida que eu vivo hoje, que eu escrevi há 10 anos atrás. Então aquilo que Deus está ministrando no seu coração hoje, você escreve. Para quando se cumprir, você diz: olha só, Deus já avisou lá atrás. Não é não?
Tem alguém aqui que está vivendo o cumprimento de promessas antigas? Amém. Números capítulo 20, verso número 1. Então, eu faço esse apelo, se você puder tomar nota. Eu quero só ler o verso 1. O tema da minha mensagem hoje é Cádiz. Estou aqui mais uma vez. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. O povo ficou aonde? Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Só esse versículo 1. Feche seus olhos. Pai, nós já oramos por essa palavra, mas oramos mais uma vez para que o Senhor fale conosco, de maneira específica, de maneira patenteada, porque Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, se só eu falar com esse povo, não vai servir de nada. Era melhor eles terem ido para outro canto. Mas se Teu Espírito Santo ministrar o coração deles, ai, Senhor, esse culto vai ser perfeito para a honra e glória do Teu nome. Então eu peço, Senhor, que cada palavra que saia nesse momento seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor dê ao coração de cada pessoa que está aqui a palavra que eles necessitam nesse momento. Que seja uma aplicação única, exclusiva, patenteada, porque se essas pessoas vieram aqui essa tarde, se elas vieram, é porque o Senhor queria falar com elas. Elas não podiam ficar em casa, por isso que o Senhor as trouxe para falar o coração delas. Então fala conosco, em nome de Jesus. Todos dizem? Meus irmãos, nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Números. E Números é um livro muito interessante da Bíblia. Ele tem esse nome, mas esse não é o verdadeiro nome dele. O livro de Números, que é o terceiro livro da Bíblia, tá certo? Aliás, o quarto livro da Bíblia. Ele não tem esse nome no original. Não é Números. O original desse livro se chama No Deserto. No hebraico antigo é Bemidbar. No deserto. Pastor, e por que chama Números? E na minha Bíblia, na sua Bíblia, está Números. Uma tradução bem antiga, chamada Septuaginta, quando foi traduzir este livro no deserto, baixe só um pouquinho, Ítalo, por favor. Quando foi traduzir esse livro no deserto, deu o nome de Números. Por quê? Porque tanto no capítulo 1, quanto lá no capítulo 26, tem um recenseamento, contagem de gente, IBGE da época, vamos contar todo mundo. Aí, por causa desses dois censos que tem no livro, lá na tradução da Septuaginta, que é do hebraico para o grego, deu-se o livro de Números, o nome, por causa dessa contagem que foi feita. Mas pastor, eu não preciso saber disso. Segurei. Por que é importante eu saber que esse livro aqui não se chama Números e se chama No Deserto? Porque o nome Números, quem deu foi o homem. Enquanto o homem estava preocupado com números, Deus estava formando corações no deserto. Vai ter momentos da minha e da sua vida que você vai ter que esquecer um pouco os números e focar no coração que está sendo formado da parte de Deus. Então esse número aqui na realidade é no deserto. E é no deserto que Deus leva esse povo para poder revelar a verdadeira identidade deles. Trazer à tona, purificar, lapidar, transformar. Eu já preguei algumas vezes nessa igreja, mas vale a pena repetir. Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de quê, igreja? Não existe nada oculto que permaneça oculto em um lugar deserto. Nada. Quem não presta vai se revelar que não presta no deserto. No deserto. Por que no deserto? É quando você pisa no calo que você sabe se esse irmão é crente. É quando ele sofre uma pancada. Era muito interessante quando a gente levava os crentes para jogar bola. O racha mais amigável que você já viu na cidade de Mossoró. Meu amigo, tinha uns que chegavam na voadora. Né, irmão João? E aqui acolá batia no... Pá, um palavrão. Ele, irmão, a paz do Senhor. Esfria ali a cabeça um pouquinho. Foi mal, pastor Gabriel. Esqueci que eu sou crente.
O deserto é um lugar de revelação. É onde o sol bate mais quente na cabeça, cozinhando seus miolos e revela quem você realmente é. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Em Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus leva o povo de Israel para provar o coração, para revelar as verdadeiras intenções. Enquanto Deus está fazendo milagre, você não sabe quem é quem não. Enquanto está multiplicando pão e peixe, você não sabe quem é quem não. Enquanto está tudo dando certo, você não sabe se ama. Pastor Gabriel, me prove na Bíblia Sagrada. Pastor Pedro Cordeiro estava dando uma palavra, 20 mil pessoas estavam acompanhando, de 15 a 20 mil pessoas, Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos estavam ao lado dele na cruz? 20 mil pessoas para pedir pão e peixe. X peixe. Não tem um X frango, um X tudo, Jesus estava fazendo X peixe. Hambúrguer de peixe. 20 mil pessoas. Quantos estavam ao lado dele na cruz? Só um, João. De todos só restou um. Estava João e a mãe Maria. E cadê os outros? Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar onde Deus nos leva para revelar quem nós somos. E a partir do momento em que Deus revela que a gente não é essa Coca-Cola toda que a gente pensa que é. Tem crente que se olha no espelho e ele tem certeza que quem aceitou Jesus foi ele. Como assim? Ele não é salvo por Jesus, ele é o Salvador de Jesus. Quando o Senhor me salvou, o Senhor ganhou na loteria, viu? Ou acertada grande que o Senhor deu. Se acha muito importante, muita coisa e tal, e muito poderoso e muito forte. Algumas vezes na Bíblia a gente tem pessoas assim, que se acham demais, que se acham prepotentes demais. Ah, pastor, quantos exemplos? Vou dar pelo menos um. Elias. Elias estava literalmente achando que ele era o último profeta de Israel. Quando ele disse que ele era o último profeta de Israel, só restou eu, o Senhor olhou para ele e disse: eu tenho 7.000. Você está achando que só tem tu? Eu tenho 7.000 profetas que não dobraram os joelhos perante a Baal. Agora se levanta e vai fazer o que eu estou mandando. Elias, tá bom, Senhor, agora eu entendi o que é que eu vou fazer. Então deserto é lugar de revelação. E isso não é ruim, pelo contrário. É um lugar de purificação. Nós passamos a nossa vida todinha, fugindo desse lugar de purificação, porque purificação dói. Esterilizar ferimento dói. Não tem como limpar, purificar. Hoje metiolate não arde, mas eu lembro quando eu era pequeno, que dava aquela rasgada, chegava a minha avó para xeringar aquele negócio. Meu amigo, era pior do que o ferimento. Era ou não era? Álcool, sal. Era pior do que o próprio arranhão. Você preferia deixar lá do que chegar e esterilizar um negócio que era sofrido. Tem uma frase do pastor Chico Chagas que diz: não existe lapidação que não arranque pedaços. Não existe lapidação que não arranque pedaços. Então eles chegam no deserto para Deus prepará-los, purificá-los para a terra prometida. Onde nós estamos aqui nesse capítulo 20? Só para sintonizar você nesse capítulo 20. Eles vão iniciar a jornada do deserto. Chegam ao Monte Sinai após 50 dias. Que é o Pentecostes, é 50 dias após a Páscoa. Certo? Que acontece, que é a caminhada deles saírem do Egito até o Monte Sinai, onde Deus recebe a lei. Onde Deus entrega a lei, eles recebem a lei de Deus. Isso é o Pentecostes. Passa-se 2 anos de preparação, fundamentação de doutrina, ensinar, estabelecer o ministério levítico, até eles chegarem em Cades Barneia. Isso é capítulo 11, 12 e 13. Eles chegam em Cádiz, neste lugar aqui, pela primeira vez, há 7 capítulos atrás. 7 capítulos atrás eles chegam em Cádiz. Quando chegam lá, no limiar da terra prometida, é o deserto de Zim. Deserto de Zim. Eles estão literalmente diante da terra prometida. Anda mais um pouquinho, chega em Israel.
E lá, no deserto de Cádiz, Deus manda 12 espias. Quantos espias, igreja? Espiar a terra. Passam 40 dias lá. Voltam trazendo o seguinte relatório. Eles trazem o seguinte relatório: 10, a terra é boa, mana leite e mel. Um cacho de uva precisou de 2 homens para trazer. Um cacho de uva, 2 homens para trazer um cacho de uva. Porém, tem um problema. Nós, diante do povo que está lá, somos como gafanhotos. A terra é terra de cidades fortificadas. É terra de muralhas. Tem gigantes lá, os filhos dos Anaquins e dos Refaíns. Nós não vamos conseguir herdar essa terra, porque a terra tem muito inimigo forte. É impossível. Melhor seria se a gente tivesse ficado no Egito. 10 começam a ser pessimistas. O termo bíblico para murmuração, já eu chego lá, não é reclamar uma vez. Murmuração é aquele mesmo termo que fala de goteira. A Bíblia não fala da mulher rixosa, que é pior que uma goteira? Aquele termo rixosa é o mesmo de murmurar. Que é o quê? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você conhece alguém que tem uma cantiga de grilo de fracasso? Levante a mão se você conhece alguém que tem uma cantiga de grilo de fracasso. É uma cantiga de grilo de fracasso. Não para de reclamar. Não importa, ela sempre consegue enxergar o lado ruim das coisas. Você até tenta mostrar 99 coisas boas, mas uma coisa ruim estraga o dia dela. E com essa uma coisa ruim ela quer estragar o seu dia. Se você não conhece ninguém assim, tá ligado, né? Não conhece, pastor. Talvez seja você. Esse povo, por murmurar, somente Josué e Caleb, dos 12, acreditam. Eles olham para os gigantes e dizem: eles serão o nosso pão. Eu vou pegar esse gigante e vou traçar ele no meio. Vamos esfarelar eles, vamos acabar com eles. E o povo começa a se revoltar e a querer apedrejar Moisés, Josué e Caleb. A nuvem desce, Deus sentencia eles por causa da murmuração e da incredulidade, que eles não vão entrar na terra do descanso de Deus. A Canaã não é para você. Deus sentencia eles, eles perdem o direito de entrar na terra prometida. Isso é no capítulo 13. Até o capítulo 20, 38 anos se passam. Esse capítulo 20 que eu li para você acontece 38 anos depois deles duvidarem lá atrás. 38 anos de silêncio. 38 anos onde nada mudou. 38 anos eles voltam aqui ao deserto de Cádiz, no capítulo 20, no verso de número 1, chegam ao mesmo lugar. Nada mudou. A cidade fortificada continuava fortificada do lado de lá. O deserto continuava deserto. As pedras continuavam altas. Os gigantes continuavam fortes. Os desafios permaneciam tão difíceis quanto antes. Mas aqui, nesse momento, Deus diz: eu vou lhe dar outra oportunidade. Segure na mão do crente que está ao seu lado. Olhe nos olhos dele e fala assim: o Senhor está te dizendo. Fala mais alto, diga: o Senhor está lhe dizendo que está lhe dando outra oportunidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você achou que não ia ter outra oportunidade? Não, mas Deus tem novas chances para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. 38 anos depois chegam ao mesmo lugar, mesmas circunstâncias, e é sobre isso que eu quero pregar para vocês hoje. Cádiz, eu estou aqui mais uma vez. Cádiz, eu cheguei novamente. É isso aí. Se eu pudesse dar outro título para essa mensagem, seria De Volta para o Futuro. De volta para o futuro. 38 anos se passam. Tem uma frase que eu coloquei aqui para ler, que é do Nelson Mandela. Nelson Mandela passou anos preso. E quando ele saiu da prisão, ele falou a seguinte frase: não há nada como regressar ao lugar que permanece igual e perceber e descobrir o quanto você mudou. Não há nada tão poderoso, tão forte, do que você regressar ao lugar onde as coisas sempre são iguais
e perceber o quanto que você mudou. Alguém aqui há vários anos atrás ia para o Pingo? Alguém? Eu nunca fui, então não posso levantar a mão. Ia para esse tipo de festa? Vários anos atrás? Eu garanto para você que se você for lá na festa, não estou incentivando aí em nome de Jesus, mas você está passando de passagem ali, próximo a Rio Branco, e escuta aquela pancadana, aquele pancadão, pá, aquela sanfona. Eu ouvi que tem irmão lá atrás, pare, pastor. Passou vários anos, chegou ao mesmo lugar. Lá continua tendo bebida? Sim ou não? Continua tendo forró? Continua tendo banda famosa? Continua tendo coisa errada e pecado? Você vai revisitar o mesmo lugar que há vários anos você era feliz, só que quando chegar lá, não vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Você não é mais o mesmo. Você já imaginou você voltar à terra do sofrimento e perceber que você está muito mais forte do que antes? Eita! Deixa eu falar de novo que eu senti uma graça poderosa. Já pensou em você voltar à terra do fracasso, da derrota, da dor, da humilhação e perceber que você não é a mesma pessoa que fracassou lá atrás? Cádiz, eu estou aqui novamente. Eu estou aqui mais uma vez. Aqui acontece um conflito de gerações. Gerações entram em conflito. Como assim gerações? Antes de entrar nessa geração aqui, eu quero falar para vocês sobre esse conflito geracional. Avós, pais, netos, bisnetos. Hoje na igreja nós temos um grande desafio que é um conflito geracional dentro da igreja. Por que eu vou usar a igreja? Porque é um ambiente que eu conheço e eu sou pastor, eu posso falar com propriedade. Existe um conflito geracional dentro da igreja. E a Bíblia sempre mostrou esse conflito, é tão velho quanto a humanidade. No lugar da geração cumprir o que está escrito no Salmo 78, o Salmo 78 diz assim: uma geração cantará, declarará a outra geração as maravilhas do Senhor. O papel de uma geração é declarar a outras maravilhas do Senhor. Só que acontece o que está em Juízes 2:10. Juízes 2:10, coloca aí, rapidão. Juízes 2:10. Veja o que é que a palavra de Deus vai dizer. A Bíblia vai falar que levantou-se. Juízes 2:10. Vai. Boa. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. Passa aí. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. A Bíblia mostra que existe um conflito. Filhos de crente não significa que esses filhos serão crentes. Netos que têm as suas vovós, seus vovôs, servos de Deus, não significa que esses netos serão servos de Deus. Hoje na igreja tem essa constante tensão. Cada geração deve encontrar-se com Deus ou irá se perder dele. Cada geração deve se encontrar com Deus ou irá se perder dele. A geração fiel mostra o caminho. A geração que é fiel a Deus, você é fiel a Deus. Você hoje serve a Deus. Sua obrigação é mostrar o caminho para o seu filho, mas não encontrar. Você aponta o caminho, mas não pode trilhar. Você mostra a rota, mas não pode fazer o percurso. Você, em relação a encontrar Deus na vida do seu filho, você é um Waze. Você mostra o caminho. Você é um Google Maps. Você aponta a direção. Mas você não vai conseguir levar o seu filho a se encontrar com Deus. Ele deve fazê-lo. E por que existe? Nós temos hoje várias gerações. Primeira geração que nós temos, eu acho que é a mais antiga. Se tiver alguém mais velho, vocês me avisam que eu atualizo a pregação. São os Baby Boomers. É a geração que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial, 1946 a 1964. Quem nasceu nessa janela de 46 a 64 é chamado de Baby Boomer. E essa geração tem suas características.
Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, para ninguém se entregar, tá ligado, né? O meu pai, o pastor Chico Chagas, é dessa carreira aqui. É uma geração que lutou por direitos, lutou por estabilidade, lutou por construção de carreira em empresas. A geração X, 1965 a 1980. Estou chegando perto da sua idade? 65 a 80 é a geração X. É a geração que transiciona o surgimento do primeiro computador, a independência do ambiente de trabalho. Eles são focados em equilibrar a vida pessoal e profissional. A gente tem a geração Y, ou Millennials, que é de 81 a 96. Estou chegando perto, 81 a 96? Eu sei que tem alguém da geração anterior que disse, eu sou dessa, pastor, mas está tudo bem. Esses são os desbravadores da era digital. Foram os primeiros a terem contato com o início da internet. Eles viveram a virada do analógico para o digital, viveram a virada do século. E a gente tem, depois da geração Y, a gente tem a famosa geração Z. 6-7. É a geração que vai farmar aura no culto. Só riu quem entende. Quem não entende, pastor, não entendi nem o que você falou. Não tem problema, não significa nada. Nada. Você não... Pastor, o que é 6-7? Eu só sei que eles falam isso o tempo todo, mas não significa nada. Mas eu sei, Pedro, que quando você está pregando, meu irmão, você farma muita aura. Muita aura, muito ego, meu irmão. É a geração Z, que é de 97 a 2010, a minha geração. Que é a geração pioneira no digital, que não conhece o mundo sem internet. E a gente tem também a geração Alpha, que já é a galera 2010 a 2024, e a Beta, que é a partir de 2020. Essas são as gerações que convivem hoje dentro da igreja. E existe uma constante tensão entre essas gerações. Falta de comunicação. Falta de alinhamento de valores. Pais têm muita dificuldade de conversar com seus filhos. Filhos têm muita dificuldade em obedecer os seus pais. Esse conflito geracional é muito mais importante do que o que você realmente pensa. Porque não adianta de nada você passar a sua vida todinha trabalhando para construir, para entregar na mão de um filho que não é capaz de administrar. Concorda comigo? Você está se matando de trabalhar de segunda a sábado, às vezes de domingo a domingo, numa escala 7x7, 24x24, 72x72, se esforçando, fazendo das tripas coração, mas você não está entendendo que tem uma geração se levantando. De que adianta você se matar de trabalhar, acumular CNPJs, acumular escrituras, conquistar novos carros, e numa independência financeira, tanta coisa que é realmente muito boa, mas não entender essa lógica aqui. Que literalmente tudo que você está juntando nessa terra, você não vai levar nada. Você está ligado, né? Você dedica suas horas, seu tempo, você não vai levar. Mas o que eu quero falar para vocês é desses conflitos geracionais. Pastor, é só na igreja hoje? Não. Vou dar aqui para vocês 4 exemplos bíblicos. Saul e Davi. A geração de Saul, a geração que aprendeu a viver sem a arca. Saul, o primeiro rei de Israel, nunca se incomodou em 40 anos de buscar a arca. Ele tinha um exército, Deus estava dando vitória, só que no segundo ano ele é rejeitado por Deus. 40 anos não se incomodou mover um dedinho para ir buscar a presença de Deus. Aí vem a geração de Davi. Quem era Davi? Davi estava o tempo todo pensando em Deus, irmão. Tem algum crente aqui que passa o dia todo pensando em Jesus? Você está no seu local de trabalho e fica, Jesus, como eu te amo. Às vezes eu penso que eu sou não sei, é uma neura, uma psicose, um hiperfoco. Eu estou dirigindo aqui, Jesus, eu lhe amo tanto. Eu fico imaginando, será que os crentes são assim também? Está no local de trabalho, Jesus, eu amo Jesus. Esse era Davi. Saul nunca fez nada pela presença de Deus. Davi estava no auge do luxo.
morando em Alphaville de Israel, no seu palácio, numa cama king size, com um servo abanando ele, no bom e no melhor, o ar-condicionado 17, o edredom coberto. E você sabe o que é que Davi fez? Nesse auge da vida dele, depois que Deus cumpriu todas as suas promessas, ele fez uma oração e disse: Senhor, eu tenho um palácio para morar, mas a sua arca não tem uma casa. Me permita construir uma casa para o Senhor? Davi não precisava. Deus não pediu. Deus não mandou Davi construir um templo, construir uma igreja. Deus não mandou, mas Davi disse: já que eu estou aqui num palácio, não é bom que a arca do Senhor esteja numa tenda. Então, Senhor, me permita fazer um lugar que glorifique e exalte o teu santo e maravilhoso nome. Olha a diferença. Ele não só resgatou a arca, mas ele se importava com a presença de Deus. Olha para o crente que está do seu lado e pergunta para ele: você se importa com a presença de Deus? Outro conflito geracional, Paulo e João Marcos. Atos capítulo 15, Paulo tem um bate-boca com Barnabé, porque João Marcos afrouxou. Fizeram a primeira viagem missionária, levaram peia demais. Quando foi para a segunda, na primeira, quando João Marcos passou a primeira noite sem comer, no evangelho, na missão, vou para a casa de mamãe, estou fora. Olha para o crente, eu não vou pedir para você falar nada, só olhe para o crente que está do seu lado. Você acha que ele aguentava uma missão lá na África? Comer bolo de lama? Olhe para o crente que está do seu lado, veja aí. Não, olha, analise ele. Veja se ele passa 2 dias de jejum. João Marcos sofreu a primeira e disse: vou mais nada, estou fora. Voltou para a casa de manhinha. Quando vai para a segunda viagem missionária, lá vai Paulo, junto com Barnabé. E Barnabé traz João Marcos. Aí, Paulo olha e diz: levo não. Esse aí é um frouxo, covarde, abandonou nós. No lugar de dividir a chibatada, ele correu, ficou só para nós dois, leve não. Foi o momento em que Paulo e Barnabé se dividem. Vai Paulo e Silas para um lado, Barnabé e João Marcos para outro. Outro conflito geracional, Roboão e os anciãos. Roboão, filho de Salomão, escutou o conselho dos jovens e dividiu o reino. Outro conflito geracional, Ezequias e Manassés. Mas pastor, por que você está falando isso? O problema não é a idade ou a geração. Eu tenho exemplos aqui na Bíblia de pais ruins e filhos maravilhosos. E tenho um exemplo de pais incríveis, servos de Deus, e filhos terríveis, encapetados, filho do cão. Pastor, os filhos de Samuel eram filhos de Belial. O rei Ezequias foi um dos reis mais fiéis. Serviu a Deus, o rei Ezequias. No período de Isaías, o profeta da Bíblia, o filho dele cerrou o profeta Isaías ao meio. Será que o filho dele era gente ruim? Matava os próprios filhos no fogo e cerrou o profeta Isaías ao meio. Então nós temos os dois exemplos: pais fiéis e filhos infiéis, e o inverso também existe. Mas já que a geração não é a idade que define, não é a certeza se é pai ou se é filho, o que é que define? O que define é o que está no Salmo 24, verso 6. Salmo 24, verso 6. Coloca aí, por favor. Pode projetar. O que define é o que vai aparecer aqui na tela. Não é se você é da geração Z ou se você é da geração X, dos millennials. Mas o que define é o que eu quero que você veja aqui. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Você pode segurar na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: esta geração, fala mais alto, 30% do volume mais alto, diga: esta geração é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A geração passada morreu no deserto, mas eu profetizo em nome de Jesus que tem uma geração de conquista aqui diante de mim. O
que define é a postura do seu coração, não a sua idade. O que define é se você vai voltar e mudar o seu coração. E aqui eu coloco duas gerações. A primeira geração, Moisés, Miriam, Arão, a geração que viu as pragas no Egito. A segunda geração, a geração de Josué, Calebe. A primeira geração foi a que Deus sentenciou a morte no deserto. A segunda geração foi a que herdou a promessa de Canaã. Primeira geração vai morrer no deserto. Segunda geração vai receber Canaã. E a pergunta que eu quero é essa. Eu quero convidar você a responder comigo. A que geração você pertence? A qual geração você pertence? Você pertence à geração dos primeiros que duvidaram, foram incrédulos, morreram no deserto? Ou você pertence à segunda geração, 2.0, turbinada, cheia de fé? Pastor, eu quero ser do segundo. Vamos descobrir quem a gente é de verdade? Querer ser da boca para fora é bom. Eu queria ser um corredor, eu não consigo. Querer ser é uma maravilha, mas vamos descobrir. E como é que Deus faz para descobrir? Qual foi o lugar? Olha, você vai entender porque eu estou falando de geração. Qual foi o lugar que Deus levou essa nova geração para testá-los novamente? Cades Barneia. O mesmo lugar. Olha que coisa poderosa. No mesmo lugar onde a primeira geração falhou, onde a primeira geração se corrompeu, no mesmo lugar onde a primeira geração duvidou, não acreditou nas promessas de Deus, desviou do caminho, Deus pega agora os filhos dessa geração e coloca exatamente no mesmo lugar. Pastor Gabriel, aprimora essa mensagem, porque eu não estou conseguindo receber. Vou aprimorar para você, deixa eu melhorar. Você está preparado para retornar ao lugar que seus pais falharam? Você está preparado para retornar ao lugar onde os seus antepassados falharam? E destruir os altares do inimigo lá? Durante muito tempo a minha casa foi escravizada por muitos pecados. Adultério, prostituição, problemas administrativos com dinheiro. Só que muitas vezes Deus vai levar você novamente àquele lugar, para que no lugar onde você falhou, no lugar onde seus pais falharam, pastor, meus pais falharam no casamento, se divorciaram. Pastor, eu nasci de um lar que ninguém me queria. Pastor, eu vim de uma casa toda desestruturada. Pastor, meu passado da minha família antiga foi muito difícil. Está preparado para, por meio da fé, reescrever uma nova história, meu irmão? Deus precisava de uma pessoa na sua casa para mudar a história da sua família e escolheu você. Não, vocês não estão. Acho que vocês não almoçaram hoje. Só pode. Deixa eu falar de novo para ver se você entende, irmão. Deus queria uma pessoa da sua casa para mudar a história da sua família e escolheu você. Na família dos cachaceiros, na família dos drogados, na família dos farristas, na família da Umbanda, na família do Candomblé, do Espiritismo, da Macumba, na família da idolatria. Todo mundo adorava santo, era devoto de santo, devoto não sei do que, devoto não sei do que. Deus queria alguém da sua casa para redimir a história da sua família. Olhou e disse: é você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: é você. A pessoa que vai redimir a casa, a família, é você. Quem está comigo, dá uma glória a Deus, um aleluia aí, irmão. O meu avô,
Abandonou o meu pai quando meu pai tinha 6 anos de idade. Largou todos os filhos por uma amante. Fugiu com essa amante que era casada com outro cara. O meu avô, casado com a minha avó. Não lembro quantos filhos eram. Meu Deus, não sei se era 6 ou se era 5. Abandona os 6 filhos dele. Vou dizer que era 6, depois o pai me corrige, não lembro quantos eram. Abandona os 6 filhos dele para ficar com os 4 filhos da outra mulher. Foge com a mulher e os 4 filhos. Se eu errar é no número de filhos, tá? Eu não lembro muito bem. Vai embora. O marido da mulher que ele fugiu, bêbado, andando por uma das ruas de Mossoró, foi atropelado e morreu. Naquele dia, Satanás escreveu uma página na história da minha família. Naquele dia, Satanás escreveu uma página inteira, talvez um capítulo. Meu pai cresceu sem pai. A partir de 6 anos de idade, ele começou a trabalhar para ajudar na casa. 6 anos de idade. Passou a vida toda lutando. Teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Traiu todas as suas esposas. Até que teve um dia que meu pai, depois de ter se afastado da igreja, um dia ele decidiu voltar. E fez uma oração. Senhor, conserta a minha casa, conserta a minha família. Sabe o que aconteceu? Nessa cidade aqui, pai traiu as suas esposas. A primeira, e também traiu a minha mãe, nesta cidade aqui. E sabe o que aconteceu? Nesta mesma cidade, onde o meu pai viu o pai dele, fez também, e o adultério estava reinando na minha família. Sabe o que é que o meu pai fez? Ele voltou a Cádiz, na mesma cidade, no mesmo lugar, que há tanto tempo era marcado pelo pecado na minha casa. E sabe o que aconteceu? Ele voltou ao mesmo lugar, mas ele não era mais o mesmo. Deus queria alguém para mudar a história da minha família, e escolheu o meu pai. Agora deixa eu trazer isso para você. Vou repetir. Deus quer alguém da sua casa para mudar a história da sua família, e Ele escolheu você. Você está preparado para ser o bem casado da sua família? Eu vou perguntar se você está preparado, e você respondendo um glória a Deus, tá bom? Você está preparado para ter um casamento feliz na sua família? Você está preparado para ser o próspero financeiramente na sua casa e na sua família? Você está preparado para ter sucesso na sua família? Quando perguntarem sobre a sua família e quiserem encontrar alguém que prosperou, que venceu, que teve a vida transformada, vão falar de você, que Deus mudou e fez uma coisa nova. Cádiz, eu estou aqui novamente. Deus nos faz voltar ao lugar que falhamos, não para nos humilhar, mas para que diante do mesmo cenário tomemos uma atitude diferente, porque já não somos mais iguais. Eu queria que você pegasse essa frase e guardasse no seu coração. Até coloquei ela em negrito aqui no esboço. Os lugares onde nós falhamos no passado, Deus nos faz retornar, não para nos humilhar, mas para que diante do mesmo cenário tomemos uma atitude diferente, porque já não somos iguais. Pastor Gabriel, me explica. I don't understand this mystery. Não entende esse mistério? Duolingo, irmão. Como pastor, eu vejo diariamente a jovem, citar o exemplo, a jovem que erra relacionamento 10 vezes. 10 vezes. Engatilhando o 11º. Namora com 10, não ao mesmo tempo. Namora com 1 e diz, esse vai dar certo. Dá o quê?
Dá o quê? Vocês conhecem a jovem também? Vai o segundo. Esse vai dar certo. É o varão de Deus. É meu crush, pastor. Eu oro por ele. Nós faz devocional junto. Eu não sei dizer para você quantos jovens e jovens chegam para mim e dizem, pastor, a gente faz devocional junto. Lemos a Bíblia junto, pastor. A gente se liga de madrugada para orar. Eu falei, tá certo. Até beber água, irmão. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Mas eu tô achando que você é filha dele, viu? A gente liga a fazer devocional. Esse é crente, pastor. Eu também sou, vai dar certo. Aí dá o quê? Aí vem o terceiro. Chega o 10º, engatilhando o 11º. Erra no mesmo lugar. Só em relacionamento? Não. Eu conheço crentes, irmãos daqui dessa igreja, que ora, que chora, que se rasga, mas erra toda a vida no dinheiro. Chega ao mesmo lugar, mas quando é provado no dinheiro, Deus tem o coração dele, mas não o bolso. O bolso é dele. É levado ao mesmo lugar, chega, não, literalmente ao mesmo lugar. Quando chega ao mesmo lugar que era para consultar a Deus, que era para orar, que era para ofertar, que era para ser fiel, o que é que ele faz? Não é. E erra. E volta para o deserto. Mas lá na frente Deus dá uma estratégia a ele, Deus dá um negócio a ele, Deus abre uma porta, ele começa, aí, chega em Cádiz, e não só, gente, em relação à fidelidade a dinheiro, porque um pastor pode pregar sobre qualquer coisa, agora se pregar sobre dinheiro, os crentes ficam com raiva. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim. Eu tenho total liberdade para falar de dízimo, porque eu sou dizimista dessa igreja. Estou orando a Deus, para que Deus levante pessoas nessa igreja que dizimem 50 mil, 100 mil, 200 mil. Se você vai dizimar 50, é porque Deus vai lhe dar 500, vai lhe dar 1 milhão. Estou orando por isso. Deus abençoe. Mas tem pessoas que não são fiéis e quando chegam ao lugar da fidelidade fracassam. Ou pessoas que são medrosas. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de medroso. Não, olha para ele, vê se ele tem cara de medroso. Só para saber se era medroso. Foi mal. Perdão. Era só para acordar os irmãos que estavam dormindo lá atrás. Deus chega para essa pessoa, coloca uma oportunidade e diz, coloca o pé. Aí a pessoa não está vendo o chão. Coloca o pé, meu filho. Deus não tem nada não. Se eu botar o pé aqui, eu caio. Aí Deus diz, vá, meu filho. Tenho medo, Senhor. Vou não. Se lance, meu filho. Queima as carroças. Sacrifica o boi. Mas, Senhor, eu só tenho esse boizinho velho, essa carroça. É tudo que eu tenho. Diz, mata essa desgraça. Quando Eliseu é chamado para ser profeta, ele mata o boi e queima a carroça. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu não volto mais para cá não. Eu não preciso mais desse boi e eu não preciso mais dessa carroça, porque Deus tem algo novo preparado para a minha vida. Meu irmão, se Deus te chamou, vá. Se lance. Mas tem pessoas que quando chegam ao mesmo lugar, onde Deus está dando uma nova oportunidade, cometem os mesmos erros. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levante sua mão. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eles vão parar de ser colecionadores de derrota.
O Senhor vai fazer esses crentes vencerem os velhos desafios, vencerem os velhos pecados. A vida dele vai sair desse ciclo vicioso. O Senhor não chamou esse povo para andar em círculos. Eles vão pisar na terra prometida, em nome de Jesus. Agora você dá um glória a Deus e aplaude o Senhor, se você crê nessa palavra. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala para ele: eu me recuso a andar em círculos. Fala mais alto: eu me recuso a andar em círculos. A primeira geração andou em círculos 38 anos. É muito tempo. Eu tenho 26. Pedro Cordeiro tem 24 anos. Ítalo tem 19. Que toca teclado na Assembleia de Deus, com mais 15 daqui da Pão da Vida. Você conhece pessoa, meu irmão? Tira um print da vida de uma pessoa hoje. Volte daqui a 5 anos. Tem gente que vai estar igual. Tem ou não tem? Você bata uma foto dela. Bata uma foto sua. Faça melhor. Veja a sua foto de 2015. 2016. Quem riu aí? Veja você de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás. Se você estiver do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Teve gente que não mudou nem a pintura da parede da casa. É aquele begezinho sem graça. Nada. A lâmpada está lá para ser trocada desde a virada do ano passado. A torneira que seu marido prometeu que ia consertar está lá. Ele vai fazer agora. Vai fazer um bolinho de aniversário para a torneira que o marido prometeu que ia consertar. O bom é as irmãs olhando para os esposos. Na vida de um é a torneira. Na vida de outro é a instalação da máquina. Na vida de outro, não sei, talvez seja dobrar alguma coisa. Está lá. Consertar a mesa de jantar. Está lá com um tijolo. Até hoje. O guarda-roupa. Espera aí. Deixa eu botar um calçozinho aqui. Tá novo. Tá lá. Do mesmo jeito. Quebrado do mesmo jeito. Igual. Só que quando o Senhor nos leva a Cádiz, o Senhor espera que a gente tome uma atitude diferente. Quem está comigo diz amém. Você está preparado para Deus te levar no mesmo lugar? Você está preparado para receber uma nova, mesma oportunidade? Antigamente, quando a tentação bateu na sua porta, você cedeu. Mas se bater hoje, o que é que vai acontecer? Antigamente, quando apareceu a tentação da bebida, do adultério, seja lá do que for, a tentação do vídeo errado no celular, não vou falar porque tem criança aqui, tá ligado, né? A tentação do relacionamento errado. Não já quebrou a cara com tantos? Mas Satanás manda só mais um. Olha só, irmão, olha para cá. Quando o inimigo... Olha para cá, por favor. Você crê que tem muitos anjos de Deus no mundo? Dê um glória a Deus. Você crê que tem anjos no mundo que protegem sua casa, sua família, amém? Você crê que tem muitos ou poucos? Muitos ou poucos? Satanás, quando se rebeliou, levou 1/3 de toda a população angelical. 1/3, 33,3% dízima periódica. 1/3. Se você está me dizendo que tem muito anjo, eu digo com você, meu irmão, tem muito capeta. Mas tem demônio com força. Muito. É muito mesmo. O inimigo manda um. Você não gostou da cara, ele vai embora. Semana que vem ele manda outro. Diferente do primeiro. Às vezes só muda o bigode.
Às vezes a cor do cabelo é outra. Primeiro veio um demônio marrom, e depois veio outro demônio branco, aí depois um louro, aí depois um moreno. Pastor, como é que eu vou saber? É inimigo ou amigo? É amigo ou inimigo? Só tem um jeito, meu irmão. Como é que eu faço para não cometer os mesmos erros do passado? É simples, meu irmão. Deus está chamando você para uma jornada de transformação nesse deserto. Tem gente aqui que está no deserto faz tempo. Deserto financeiro. Está batalhando. Deixa eu falar uma coisa muito forte para vocês. Estou encerrando. Não era essa coisa muito forte, tá? Tem gente que só busca a Deus na prova, sim ou não? Tem gente que só busca a Deus na prova, sim ou não? Não é de se surpreender que ela viva ipsis literis. Pastor Gabriel, minha vida é uma prova. Só busca a Deus na prova? Você só vai atrás de Jesus quando é para botar pão na mesa, quando é para pagar o Nubank. Pastor, não fala do roxinho, por favor. Estou achando que o capeta não é mais vermelho, é roxo, pastor. Deus me revelou. Nubank, aquele banco quer fazer eu ficar nu, pastor. Que revelação poderosa. Vai tomar até a roupa do meu corpo, por isso que é Nubank. Olha aí. Faz um corte, posta no Instagram, 50 milhões de visualizações. Revelação poderosa. Banco que quer empobrecer você. Nubank. Só busca a Deus quando é para pagar suas contas, quando é para abençoar o negócio, quando é para fazer não sei o quê. Aí se admira porque só vive na prova. Mas Deus está te levando ao mesmo lugar, para quando chegar lá, Ele mostrar que você é outra pessoa. Melhor elogio que você pode receber de uma pessoa que não é crente, que conheceu você na época das cachaças, das farras, das brigas, das revoltas. Tem irmão daqui da igreja que era pistoleiro, rapaz. Pistoleiro. Queria ser lampião de Mossoró. Vivia ameaçando os outros de morte. Tem irmão daqui da igreja assim. Não vou dizer quem é, que senão você não quer sentar do lado deles. Sabe qual é o elogio que essas pessoas recebem hoje? Nossa, você está tão diferente. As pessoas do seu passado vão olhar para você e dizer: nossa, você está tão diferente. Nem parece mais a mesma pessoa. Ela não sabe, mas você não é mais a mesma pessoa. Deus quer nos levar a Cádiz. Cádiz, eu estou aqui mais uma vez. Existe uma diferença enorme entre Deus levar você para sobreviver e levar você a um lugar para ser curado nele. Em Cádiz, da primeira vez, eles escaparam da morte. Da segunda vez, eles foram curados. E eu quero encerrar essa mensagem. Tinha vários tópicos ainda, mas não vai dar tempo. E eu vou encerrar na hora. Talvez fique para o domingo que vem. Eu ia falar das 3 características da velha geração e as características da nova geração, mas dá para a gente encerrar aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quem entendeu essa mensagem? Eu quero lhe fazer uma pergunta, mas não aquela que você está acostumado a ouvir. Uma pergunta diferente. O que você vai fazer quando o capítulo da prova for lido novamente na sua história? Sua história tem capítulos de prova? Sim ou não? Qual? Não sei. Aí cada história tem um capítulo diferente. Às vezes o seu capítulo foi na área do casamento. Às vezes o capítulo da sua prova foi na criação dos seus filhos. Período difícil. Às vezes o capítulo foi um luto.
Poxa, pastor, misericórdia. Eu conheço irmãos que se renderam a Jesus depois do luto. Tem pessoas que congregam hoje nessa igreja que só se converteram de verdade depois que Deus tomou a pessoa que ele mais amava. E não é só uma pessoa, não. Tem pessoas que foi os pais, um dos pais. Tem pessoas que foi um filho. Tem pessoas que foi o cônjuge. Tem um irmão daqui da igreja que ele só se aprumou depois que a mulher dele faleceu. Ele era pé na igreja, pé no mundo. Não se resolvia de jeito nenhum. E a mulher dele era fiel, 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 fiel. Aquelas mulher de oração, aquelas bope do céu. Cocó, mulher de oração, de joelho. Quando ela faleceu, foi que ele acordou e se entregou de verdade a Jesus. E esse irmão um dia contou para mim: pastor, sabe qual é a minha maior tristeza? É porque eu não me entreguei a Jesus de verdade enquanto minha esposa estava viva. Eu queria ter vivido o evangelho de verdade ao lado da minha esposa. Que coisa forte você ouvir isso, né? Como é que você, imagina você sendo um pastor numa hora dessa. Você acha que a vida de pastor é fácil? Imagina você ouvir um negócio desse de um marido enlutado, que agora se conserta, e chega e fala: pastor, minha maior tristeza é não ter servido a Jesus de verdade ao lado da minha esposa, e a esposa morreu. E era crente fiel de verdade. O que é que você responderia como pastor numa hora dessa? Não tem como ressuscitar a mulher. Na hora é só Jesus para lhe dar a resposta. Eu ouvi naquele negócio de que Jesus me ajuda aqui. Sabe o que é que eu disse a ele? Eu disse: meu irmão, a sua esposa pode ter partido, mas sabe por que você ainda está aqui? Eu falei para ele assim: a sua esposa pode ter morrido, ela está com Jesus, mas você sabe por que você ainda está aqui? Ele disse: por quê, pastor? Porque as orações dela não morreram. Ela partiu, mas as orações dela ainda estão sustentando você diante de Deus. Começou a chorar. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Quando o capítulo da prova for lido novamente, Deus já lhe provou financeiramente várias vezes? Deus já lhe provou em cargos várias vezes? Lhe deu um cargo e disse: eu vou ver se ele permanece fiel. Aí lá no cargo você tinha que fazer uma maracutaia, não sei o que. Pá, Deus coloca você na posição de honra para você ser diferente. Aí quando você chega na posição de honra, envergonha o nome do Senhor. A pergunta que eu quero lhe fazer é: quando Deus levar você ao mesmo lugar, você será o mesmo? Tem gente que todo domingo vem para a igreja, concorda? 4 horas da tarde está aqui. Eu já sei até o canto que senta. Eu já bato o olho procurando. É o mesmo lugar. É o mesmo pastor. É a mesma igreja, é a mesma banda. E aí? Ao mesmo lugar, quem é você? Talvez se eu perguntar a uns aqui, eles vão dizer: pastor, eu sou um afastado, eu sou um desviado, eu sou um descrente, eu sou uma pessoa que se feriu com a igreja, vou todo domingo, mas não quero mais voltar. Quando Deus ler o mesmo capítulo, você vai ser a mesma pessoa? Quem está entendendo? Eu quero orar com você. Eu espero muito que essa mensagem perturbe o seu juízo pelo menos uns 6 dias. Quando subir aquela raiva lá no seu local de trabalho, que você for falar um palavrão e amaldiçoar a pessoa até a 3ª e 4ª geração, eu não sou mais o mesmo. Quando aparecer aquele convite errado no direct, no WhatsApp, eu não sou mais o mesmo. Quando a vontade de ver alguma coisa no celular errada aparecer, eu não sou mais o mesmo.
quando a vontade de mentir, de caluniar, deixa eu melhorar e aplicar para todo mundo. Quando der vontade de desistir, vai bater na sua porta, talvez essa semana. Escute o que eu estou dizendo. É o Espírito Santo falando com pessoas especificamente aqui. Quando essa semana bater na sua porta, a primeira coisa que você pensar em fazer vai ser desistir. Porque desistir sempre foi uma opção. Mas quando a oportunidade de desistir aparecer novamente diante de você, você vai dizer: eu não sou mais o mesmo. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Pode ter certeza que Deus vai liberar cura e poder para pessoas que estão aqui. Estou sentindo uma graça nesse lugar, meu irmão. Deus está curando pessoas agora. Feche seus olhos, se concentre nessa oração. E eu quero orar, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, o Senhor sonda corações. O Senhor sonda mentes. Eu sei, meu Deus, que o Senhor falou com pessoas aqui essa tarde, porque o Senhor falou comigo. E eu quero orar agora, Senhor, por essas pessoas que vão comparecer aos mesmos lugares, meu Deus, essa semana. Elas vão chegar ao mesmo local de trabalho, ao mesmo escritório, à mesma loja. Elas vão pegar o mesmo rodo, a mesma vassoura. Uns vão abrir o mesmo computador, vão puxar a mesma planilha, vão visitar os mesmos clientes. Senhor, vai parecer que é tudo igual, mas Pai, pela autoridade do Espírito Santo, pela palavra que foi pregada aqui, tudo vai parecer igual, mas eles estarão diferentes, meu Deus. Pai, eu quero profetizar, Senhor Jesus, pela vida das pessoas que estão aqui. Eu quero liberar essa palavra. Esse crente não é aquele mesmo fracassado, não é aquele mesmo derrotado, não é aquele mesmo medroso, não é aquele mesmo problemático, Senhor. Pai, eu libero uma palavra. Eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Não será mais aquele tímido, envergonhado, medroso, frouxo, covarde. Deus te dá coragem, Deus te dá força, Deus te dá sucesso, Deus te dá vitória. Não é mais o mesmo. Cádiz, eu estou aqui mais uma vez. Pai, eu oro, meu Deus. Aquelas pessoas que tiveram duras batalhas essa semana, eu peço agora, Senhor, um equipamento diferente. Eu peço agora, Senhor, uma coragem nova. Eu peço, Senhor, um dicionário novo. Pai, tira o não consigo da boca desses crentes. Espírito Santo de Deus, tira o não consigo da boca desses crentes. Tira o não posso da boca desses crentes. Coloca no lugar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tira o não consigo e coloca: Deus vai fazer. Tira o não posso e coloca: meu Deus pode. Tira o não vai dar certo por agindo Deus. Quem impedirá? Cádiz Barneia, eu não sou mais o mesmo. Meu Deus do céu.